Há um momento em que o barulho da vida desacelera, e o som mais alto que se ouve é o do próprio coração batendo em uma sala silenciosa. Depois dos 60, para muitos, esse silêncio não é apenas ausência de ruído, mas um eco constante de memórias. Um prato a menos na mesa, uma xícara que permanece intacta no armário, uma porta que não se abre mais com aquele "já cheguei". A solidão, para quem já amou intensamente, criou filhos, construiu rotinas em par. Não chega como uma tempestade, mas como um entardecer que vai escurecendo devagar. Quando o parceiro de uma vida se vai, ou quando os filhos crescem e partem para seus próprios caminhos, o espaço que sobra dentro da casa também sobra dentro do peito. E é ali que muitos começam a se perguntar: e agora? Como vou viver assim? Esse sentimento, por mais doloroso que seja, não é sinal de fraqueza. Ele é, na verdade, uma prova de que houve amor, de que existiram laços profundos que deixaram marcas. O problema é quando a solidão, em vez de ser uma fase natural de adaptação, se torna uma prisão invisível, que vai roubando a vontade de levantar, de cozinhar para si mesmo, de sair, de sonhar. Segundo pesquisas recentes da Organização Mundial da Saúde, mais de 30% dos idosos com mais de 60 anos relatam sentir solidão com frequência, especialmente os que vivem sozinhos. Que a solidão, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma questão emocional. Ela se transforma em uma condição de risco para a saúde física e mental, aumentando a probabilidade de doenças cardíacas, depressão e até declínio cognitivo. Para quem sente esse vazio, não adianta dizer "ocupe a mente" ou "vá passear". A dor precisa ser reconhecida, validada, acolhida, porque não se trata apenas de não ter companhia. Trata-se de se sentir esquecido, invisível, como se o mundo estivesse seguindo em frente sem se importar se você ficou para trás. Há uma perda de identidade, de função, de rotina compartilhada. Mesmo quando a casa está cheia de objetos, o que se sente é um vazio imenso entre as paredes. E esse vazio, quando não é compreendido, pode ser confundido com preguiça, amargura ou apatia, quando na verdade é pura saudade. Mas há um detalhe importante: solidão e solitude não são a mesma coisa. Solidão dói, solitude cura. E esse é um dos primeiros passos para transformar esse silêncio em aliada. A solidão, quando entendida como um luto natural por fases que se encerram, pode se tornar o solo fértil para novos significados. Mas antes disso, é preciso coragem. Coragem para encarar as tardes vazias e perguntar a si mesmo: o que ainda me faz vibrar por dentro? Coragem para olhar o porta-retratos e agradecer, ao invés de se perder no que se foi. Coragem para se levantar mesmo quando ninguém vai notar. E, principalmente, coragem para aceitar que ainda há tempo. Porque enquanto há vida, há espaço para recomeços. Em muitos relatos emocionantes de idosos que passaram por essa fase, o ponto de virada não veio com algo grandioso. Às vezes foi uma caminhada no quarteirão, uma nova amizade inesperada no mercado, um convite aceito para um bingo ou um curso de pintura. Pequenos gestos que reacendem uma chama adormecida. Porque a verdade é que por trás da solidão ainda existe uma alma que deseja ser vista, tocada, ouvida. E quando isso acontece, quando alguém enxerga a dor, estende a mão, ou quando a própria pessoa decide buscar o outro, algo mágico acontece. A solidão começa a perder força. Portanto, se hoje você acordou em uma casa silenciosa, se o café da manhã foi tomado olhando para o vazio, se os dias parecem iguais e sem sentido, respire fundo. Esse é apenas o primeiro capítulo de uma nova etapa. A dor que você sente agora não define o restante da sua história. E se você está aqui, assistindo esse vídeo, buscando entender como preencher esse espaço com algo além da saudade, saiba que esse já é um passo valente. A vida pode ter mudado de ritmo, mas ela ainda pulsa. E esse roteiro que vamos seguir juntos é um convite para reencontrar a alegria onde hoje existe silêncio. Porque viver só não significa viver em solidão. Existe uma vida plena, e ela começa com a decisão de acreditar que é possível. A solidão não é apenas uma sensação abstrata que se instala no coração em noites longas e silenciosas. Ela é, na verdade, um fenômeno profundo que afeta cada célula do nosso corpo.
Quando o ser humano se sente isolado, o organismo inteiro reage como se estivesse sob ameaça, e isso tem uma explicação científica. Ao longo da evolução, estar só significava estar em risco. Nas sociedades tribais, quem ficava longe do grupo estava vulnerável a perigos, predadores e doenças. Por isso, nosso corpo aprendeu a acionar mecanismos de defesa sempre que percebe o isolamento. O problema é que, na vida moderna, esse alerta não desliga tão facilmente, e a solidão persistente começa a corroer não só o humor, mas também a imunidade, o coração e até o cérebro. Estudos publicados na revista científica Nature e pelo National Institute on Aging mostram que a solidão crônica pode aumentar em até 29% o risco de doenças cardíacas e 32% o risco de derrames em idosos. E não é só isso. Sentir-se sozinho de forma constante está diretamente associado ao aumento de hormônios como o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Em níveis altos por longos períodos, o cortisol danifica os vasos sanguíneos, altera o ritmo cardíaco, aumenta a pressão e afeta até mesmo o metabolismo da glicose. Ou seja, a solidão pode agravar ou até provocar doenças como hipertensão, diabetes e obesidade. A tristeza constante não é apenas emocional, ela tem consequências físicas bem reais. No cérebro, os impactos também são profundos. A neurociência já demonstrou que a falta de vínculos sociais está ligada a um maior risco de declínio cognitivo e demência, incluindo o Alzheimer. Isso acontece porque o cérebro é um órgão social. Ele se desenvolve e se mantém ativo por meio de interações, trocas, estímulos afetivos. Quando esses estímulos desaparecem, certas áreas cerebrais, especialmente as ligadas à linguagem, à memória e ao afeto, começam a se deteriorar mais rápido. Em termos simples, quanto mais tempo uma pessoa vive isolada, menor a chance de manter a mente afiada e a memória preservada com o passar dos anos. E há ainda os efeitos no sistema imunológico. A solidão age como uma espécie de inflamação emocional, alterando a resposta das células de defesa. Pessoas solitárias adoecem mais, se recuperam com mais dificuldade e até reagem menos às vacinas. O corpo interpreta a solidão como um perigo constante e por isso se mantém em estado de alerta, gerando um desgaste biológico silencioso. O sistema digestivo também sente o impacto. A má digestão, o intestino preso ou solto demais, a falta de apetite ou o excesso de fome podem ser sintomas indiretos desse sofrimento invisível. Nada é apenas psicológico. O corpo e a alma são inseparáveis. Mas aqui está a parte mais importante. Tudo isso pode ser revertido. A ciência não só explica os danos da solidão, como também revela o poder da reconexão. Voltar a ter interações sociais frequentes, participar de grupos, conversar com amigos, rir, se sentir útil, tudo isso tem um efeito quase medicinal. O cérebro responde à presença do outro com a liberação de ocitocina, conhecida como hormônio do afeto, que reduz o estresse, fortalece o sistema imune e melhora o humor. A serotonina e a dopamina, neurotransmissores do bem-estar, também aumentam com o contato humano. Mesmo conversas rápidas, telefonemas curtos ou simples trocas de gentileza com vizinhos já ativam essas substâncias. Isso mostra que não é preciso viver rodeado de pessoas para colher os benefícios. O essencial é ter laços reais, mesmo que poucos. Além disso, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, não desaparece com a idade. Até os 90, 100 anos, o cérebro continua formando novas conexões neurais, principalmente quando somos desafiados a aprender algo novo ou quando sentimos emoção. Isso significa que, mesmo depois de anos de solidão, é possível reverter seus efeitos com novos hábitos, novos vínculos e novos estímulos. Nunca é tarde para reconstruir caminhos no cérebro e no coração. Portanto, se você tem sentido dores que não têm explicação, se o cansaço aparece mesmo sem esforço físico, se o sono está desregulado ou a memória parece falhar mais do que antes, talvez a causa esteja nesse tipo de vazio.
E reconhecer isso é o primeiro passo para a cura, porque a solidão, quando compreendida, não precisa ser uma sentença, ela pode ser um alerta. E você pode usar esse alerta não para se fechar ainda mais, mas para abrir portas da casa, do corpo, da mente, da alma. A ciência já provou. O afeto cura, o vínculo protege e a presença, mesmo que virtual, salva. A vida, muitas vezes, parece seguir uma estrada que conhecemos bem, com paisagens repetidas, curvas esperadas, sinais já familiares. Mas quando alguém que amamos parte, ou quando os filhos seguem seus próprios caminhos, ou mesmo quando a rotina se desfaz sem aviso, essa estrada, de repente, some. O que sobra é um campo aberto e silencioso, onde tudo parece incerto. E é nesse momento que muitos se perguntam se ainda vale a pena caminhar, se ainda há destino adiante. A verdade é que esse ponto, onde tudo parece fim, pode ser exatamente o início de uma nova jornada. Porque onde recomeçar não é fracassar. É ter a coragem de escrever outro capítulo quando a história parecia ter terminado. A esperança, ao contrário do que se pensa, não é um sentimento automático. Ela é construída. É um esforço, uma decisão, uma escolha repetida todos os dias. E ela começa pequena. Às vezes começa ao levantar da cama mesmo sem vontade, ao preparar o próprio café mesmo sem fome, ao sair para caminhar mesmo que o corpo peça para ficar. São gestos simples, mas que sinalizam para o cérebro. Ainda há sentido. A ciência chama isso de ativação comportamental, uma das estratégias mais eficazes no tratamento da depressão e da apatia em idosos. Quando o corpo age, a mente segue. E quando se repete a ação, mesmo sem entusiasmo no começo, os hormônios do bem-estar começam a se reorganizar. A neurociência confirma: a ação precede a motivação. Ou seja, não é preciso esperar a vontade surgir, é preciso agir para que ela apareça. E quando falamos em propósito, não estamos falando de grandes projetos ou de missões extraordinárias. Estamos falando de encontrar sentido no simples. Cuidar de uma planta, preparar um bolo, escrever uma carta, ouvir uma música, contar uma história a alguém. O propósito pode estar em pequenos gestos que resgatam a sensação de ser necessário. A pesquisadora americana Emily Esfahani Smith, especialista em psicologia positiva, identificou 4 pilares do sentido da vida: pertença, propósito, transcendência e narrativa pessoal. E todos esses pilares podem ser reconstruídos após os 60. Pertencer a um grupo, mesmo que pequeno, já resgata a conexão. Ter uma razão para levantar, mesmo que seja alimentar os passarinhos no quintal, já devolve estrutura. Sentir algo maior, seja fé, arte ou natureza, já acalma a alma. E contar a própria história de forma positiva, vendo a vida como aprendizado, já ressignifica até mesmo os momentos de dor. Muitos idosos que hoje vivem com plenitude e alegria começaram essa reconstrução a partir do fundo do poço. Histórias reais mostram que a virada, muitas vezes, veio depois de uma perda. Uma senhora de 72 anos, que passou 3 décadas casada e se viu sozinha após a morte do marido, decidiu entrar em um curso de teatro da comunidade. No início foi difícil. Ela não decorava os textos, sentia vergonha do palco, achava que era tarde demais, mas insistiu. Hoje, aos 79, ela se apresenta para jovens e idosos e afirma que nunca foi tão feliz. Outra história inspiradora é a de um homem de 67 anos que, após uma vida inteira de trabalho, aposentou-se e entrou em profunda solidão, até que começou a escrever um diário para os netos, algo que virou um blog e depois um livro. Ele descobriu que ainda tinha muito a oferecer, e essa sensação o salvou de um abismo invisível. Esses exemplos não são exceções. Eles são possíveis para qualquer um que esteja disposto a tentar. E tentar, aqui, não significa ter todas as respostas. Significa dar um passo de cada vez, mesmo sem saber onde vai dar. É como acender uma vela na escuridão. A luz é pequena, mas suficiente para guiar os próximos passos. E essa luz pode vir de dentro, porque, por mais que a vida tenha mudado, por mais que a juventude tenha passado, a capacidade de sonhar, criar e amar continua viva. O que você faz hoje pode ser o início de algo novo.
Não importa quanto tempo tenha vivido no silêncio ou na dor, nem quantas portas tenham se fechado. O coração humano tem uma capacidade impressionante de renascer, desde que seja regado com cuidado, paciência e esperança. E isso vale para todos, inclusive para você, que talvez esteja assistindo esse vídeo em busca de um sentido que parece ter escapado pelas frestas da vida. Ele ainda pode ser reencontrado. Nunca é tarde para plantar uma nova árvore, para escrever um novo capítulo, para dizer sim à vida outra vez. A estrada pode parecer diferente agora, mas ela ainda está aberta. E à medida que você caminha, outras paisagens começarão a surgir. E quem sabe até companhias inesperadas para dividir essa nova etapa. A esperança não é um presente, é uma construção. E cada novo dia é um tijolo que você pode colocar nesse novo lar que está por vir. Uma vida com propósito, mesmo na maturidade. Durante grande parte da vida, somos ensinados a medir nossa felicidade pelo número de pessoas ao nosso redor. A casa cheia, os filhos correndo, o telefone tocando, os compromissos marcados. A ausência disso tudo, então, parece um sinal de fracasso ou de tristeza. Mas essa é uma armadilha silenciosa que impede muitos de descobrirem uma das maiores belezas da maturidade: a capacidade de desfrutar da própria presença. Estar sozinho não é necessariamente estar solitário. Pelo contrário, pode ser o começo de uma relação nova e profunda consigo mesmo. Uma relação que, muitas vezes, só nasce quando o barulho de fora finalmente silencia. A arte de estar bem na própria companhia começa com um ato de coragem, o de se escutar. Escutar os próprios pensamentos sem julgamento. Escutar as memórias com ternura. Escutar os desejos que ficaram adormecidos. Esse processo, chamado de autocompaixão na psicologia, não é sobre sentir pena de si, mas sobre se tratar com a mesma gentileza com que trataríamos um neto, um amigo querido, um irmão que sofre. Pesquisas da doutora Christine Neff, referência mundial no estudo da autocompaixão, mostram que pessoas que desenvolvem esse olhar interno mais afetuoso vivem com menos ansiedade, menos depressão e mais sensação de bem-estar, mesmo quando estão fisicamente sozinhas. É possível sim cultivar prazer na solitude, e isso não exige grandes investimentos, nem mudanças radicais. Às vezes, é uma xícara de chá à tarde, tomada com calma, olhando o céu. É um caderno onde se anotam lembranças ou sonhos. É o resgate de um hobby antigo que ficou esquecido. A pintura, o tricô, o violão, a leitura. Quando a mente encontra algo para se encantar, o tempo deixa de ser um inimigo. A chave está em fazer por si o que antes era feito pelos outros. Preparar uma mesa bonita, mesmo estando só. Escolher uma roupa que goste, mesmo que ninguém vá ver. Cuidar das unhas, do cabelo, da pele, não por vaidade, mas por carinho. Como quem diz para si mesmo, você ainda importa. Além disso, viver bem na própria companhia envolve aprender a desacelerar. Muitos idosos carregam, sem perceber, uma culpa por não estarem produtivos como antes. Mas a terceira idade é também um convite à contemplação. A natureza, a arte, a música, a fé, todos esses elementos ganham um novo sabor quando há tempo para absorvê-los. A filosofia oriental ensina que o vazio não é ausência, mas espaço fértil. E esse espaço, quando preenchido com paz interior, se torna um santuário. Um ponto essencial nesse processo é a mudança da narrativa interna. Em vez de pensar, estou só porque ninguém se importa comigo, tente dizer, estou comigo, e isso é suficiente por agora. Isso não significa fechar-se ao mundo, mas reconhecer que o amor próprio é o alicerce para qualquer nova relação que venha a surgir. A escritora Clarissa Pinkola Estés diz, a mulher que é amiga de si mesma jamais estará só. E isso vale para todos nós, homens ou mulheres, jovens ou idosos. Ser seu próprio amigo é uma das maiores conquistas da vida adulta. E se você sente que ainda não consegue se sentir bem sozinho, tudo bem. É um processo. Comece pequeno. Separe 10 minutos do seu dia para fazer algo que seja só seu. Relembre o que fazia você sorrir antes da correria da vida. Converse consigo em voz alta, escreva cartas para si mesmo, leia em voz alta suas próprias memórias. Aos poucos, o estranho chamado eu
Vai se tornando um velho conhecido. E com isso, o medo do silêncio se transforma em paz. A casa pode continuar vazia de gente, mas se tornará cheia de sentido. Estar bem consigo mesmo não é egoísmo, é sabedoria. Quem aprende a se bastar nunca mais depende do outro para ser feliz. E isso, paradoxalmente, é o que atrai boas companhias. Quem exala paz interior convida a paz para morar junto. Portanto, antes de buscar preencher o vazio com distrações, tente preenchê-lo com presença, a sua própria presença. Porque no fim das contas, é com você que passará todos os dias da sua vida. E essa relação merece ser a mais bonita de todas. A amizade é um dos vínculos mais preciosos da vida, mas com o passar dos anos, muitos desses laços vão se desfazendo. Alguns amigos partem cedo demais, outros tomam rumos diferentes, e alguns simplesmente se perdem na pressa dos dias. E então, quando se chega aos 60, 70 ou 80 anos, muitos percebem que o círculo social diminuiu, e com ele o brilho de certas manhãs. Mas aqui está uma verdade poderosa. Nunca é tarde para fazer novos amigos. A necessidade de conexão é uma constante humana em qualquer fase da vida, e a maturidade traz uma sabedoria única para cultivar relações mais profundas, verdadeiras e duradouras. O primeiro passo é entender que não se trata de substituir antigos amigos ou laços perdidos. Cada pessoa é insubstituível, mas a alma humana é elástica. Ela pode expandir-se para incluir novas presenças, novos afetos. Fazer amizades na terceira idade é muitas vezes mais libertador do que na juventude, porque não há mais a necessidade de agradar, de se encaixar, de competir. Há tempo e clareza para enxergar o outro com mais empatia e para oferecer sua própria presença de forma mais inteira. E isso, por si só, é um terreno fértil para conexões sinceras. Mas como fazer novas amizades quando a rotina se tornou tão silenciosa? A resposta começa com movimento. O mundo não vai bater à sua porta se você não a abrir. É preciso sair da casa, da zona de conforto, da ideia de que ninguém se interessa por mim. Acredite, existem milhares de pessoas, assim como você, que também estão em busca de companhia, de conversa, de troca. Centros de convivência para idosos, grupos de leitura, aulas de dança, corais, clubes de caminhada, igrejas, ONGs, atividades voluntárias, todos esses lugares são pontos de encontro para almas que ainda querem viver. Um estudo da Universidade de Harvard, que acompanhou centenas de pessoas ao longo de 80 anos, concluiu que o fator mais determinante para a felicidade e a longevidade, não foi dinheiro, status ou fama. Foram os relacionamentos. Pessoas com vínculos afetivos fortes vivem mais, têm menos doenças, enfrentam melhor o estresse e sentem mais prazer na vida. E essas relações podem começar a qualquer momento, inclusive hoje. É importante lembrar que amizades não surgem prontas. Elas são cultivadas. Exigem tempo, paciência, escuta e reciprocidade. Talvez nas primeiras tentativas você se sinta deslocado. Talvez o outro também esteja inseguro. Talvez a conversa não flua logo de cara. Mas isso faz parte. O segredo está em insistir com leveza. Marcar o próximo encontro. Puxar um novo assunto. Mostrar interesse verdadeiro. E aos poucos, um sorriso vira uma rotina. Uma rotina vira uma amizade. E a amizade, quando nasce, tem o poder de rejuvenescer não apenas o rosto, mas o coração. A tecnologia também pode ser uma grande aliada nesse processo. Aplicativos de mensagens, grupos de Facebook voltados para idosos, canais de YouTube com comentários ativos, fóruns de troca de experiências, todos esses espaços oferecem oportunidades de conhecer pessoas com interesses em comum. Inclusive, há aplicativos específicos para fazer amigos, voltados para pessoas da terceira idade, como Amigos do Bem ou iniciativas locais de inclusão digital. Não é necessário ser um expert em tecnologia, basta aprender o básico. E acredite, aprender algo novo aos 70 ou 80 anos é por si só um ato de juventude. Se você sente vergonha, medo ou dúvida, saiba que isso é normal. Mas pergunte-se, o que dói mais
tentar e talvez não dar certo. Ou continuar sozinho sem ninguém com quem dividir uma boa risada, porque a solidão pode ser vencida, não com grandes multidões, mas com uma única pessoa que te olhe nos olhos e te escute de verdade. E essa pessoa pode estar mais próxima do que você imagina, na fila da padaria, na praça, no grupo da igreja, no vizinho que também passa as tardes em silêncio. A vida ainda quer te ver rodeado de afeto. E o primeiro passo para isso não é encontrar alguém, é decidir estar aberto ao outro. Porque quando o coração se abre, o mundo retribui. E cada nova amizade é como uma janela que se abre para um céu maior. Você não precisa caminhar essa estrada sozinho. E mesmo que tenha passado muito tempo acreditando que ninguém mais vai se importar, saiba que no momento certo, a companhia certa aparece, mas é preciso sair para o mundo, nem que seja devagarinho. Há uma sabedoria profunda em entender que o cuidado próprio não é um luxo nem um capricho, é uma necessidade vital. E mais do que isso, é um ato de amor, de respeito e de reconstrução da dignidade própria. Quando a solidão bate à porta, muitas vezes ela vem acompanhada de um desânimo sutil que vai se infiltrando nas pequenas coisas. Primeiro se perde a vontade de arrumar a cama. Depois, a de preparar uma refeição gostosa. Logo, a roupa confortável do dia anterior vira o uniforme de todos os dias. E quando se percebe, a rotina se tornou apenas sobrevivência, não mais vida. Mas é justamente nesse ponto que algo pode mudar, porque é possível reverter esse ciclo com gestos simples, repetidos com carinho, todos os dias. Cuidar de si é reacender o vínculo mais importante da vida, o que você tem com você mesmo. Isso começa pela manhã. Acordar e abrir as janelas para deixar o sol entrar não é apenas uma ação física, é um símbolo. A luz que entra pela casa também entra na alma. A exposição ao sol matinal, além de simbólica, estimula a produção de serotonina, um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e equilíbrio do humor. Uma caminhada leve de 15 a 30 minutos por dia, mesmo que no quarteirão, ativa a circulação, melhora a saúde cardiovascular e libera endorfinas, substâncias que aliviam o estresse e trazem leveza ao espírito. Outro pilar essencial desse cuidado é a boa alimentação consciente. Comer bem depois dos 60 não é apenas questão de nutrição. É também um gesto de respeito com o próprio corpo. Preparar uma refeição para si, escolher alimentos coloridos, montar um prato bonito, sentar-se à mesa, tudo isso comunica ao cérebro que eu importo. Estudos mostram que uma alimentação rica em vegetais, proteínas leves, fibras e gorduras boas tem impacto direto na saúde mental, ajudando a prevenir a depressão e a ansiedade. Mesmo vivendo só, é importante cozinhar com afeto. O momento das refeições pode ser um ritual de autocuidado e prazer, não apenas uma obrigação. O sono também é um ponto-chave. Muitos idosos enfrentam insônia, e isso se agrava com o isolamento emocional. Criar um ritual do sono, com horários regulares, luz baixa à noite, uma música suave ou leitura leve, ajuda o cérebro a entender que é hora de descansar. Dormir bem é essencial para o equilíbrio hormonal, a memória e até a imunidade. Não é apenas descansar o corpo, é dar à mente a chance de se reorganizar e sonhar. Além disso, o autocuidado envolve higiene, aparência e autoestima. Tomar um banho com calma, escolher uma roupa bonita, passar um creme, pentear os cabelos, mesmo que ninguém vá ver. Esses gestos alimentam a autoestima e afastam a apatia. Não se trata de vaidade, mas de se lembrar todos os dias: eu mereço cuidado. E quando esse pensamento se instala, ele começa a influenciar todos os outros. Um corpo cuidado é uma mente mais ativa. Uma mente ativa é um coração mais disposto. E um coração disposto é o primeiro passo para reencontrar alegria. Outro aspecto poderoso é a organização da casa e do tempo. Viver em um ambiente limpo, organizado e harmonioso traz paz. A casa reflete o estado da mente. Estabelecer horários, criar listas de tarefas simples, planejar pequenos momentos de prazer durante o dia, como ver um filme, ligar para alguém, cuidar das plantas, ajuda a dar estrutura ao dia
e a combater a sensação de vazio. A rotina é um antídoto silencioso contra a tristeza. Por fim, cultivar gestos de gentileza consigo mesmo é essencial. Se escutar sem crítica, se acolher nos momentos difíceis, permitir-se descansar sem culpa, perdoar-se pelos erros do passado. Dizer para o espelho com sinceridade: você está indo bem mesmo com tudo isso. A psicologia comprova que pessoas que desenvolvem esse diálogo interno mais compassivo têm mais saúde mental, mais disposição e vivem com mais leveza. A solidão emocional não se cura apenas com companhia externa. Ela começa a se dissolver quando o próprio eu se torna um lugar de aconchego. E isso é construído com rotinas. Não importa se você tem 60, 70, 80 ou 90 anos, cada gesto de autocuidado é um tijolo na reconstrução da sua alegria. E mesmo que leve tempo, mesmo que haja recaídas, cada dia é uma nova chance. Cuidar de si é uma declaração silenciosa: eu ainda estou aqui e ainda mereço viver bem. Existe uma dor que parece não ter nome. Ela não sangra, não aparece em exames, mas pesa nos ombros, embarga a voz, esvazia os dias. É a dor da ausência, da perda, da saudade que aperta em silêncio. Muitos idosos carregam esse sentimento depois que os filhos crescem, os parceiros partem ou os amigos se afastam com o tempo. A primeira reação, muitas vezes, é o recolhimento. Se fechar, se calar, se apagar devagar. Mas há um segredo revelado por quem superou essa etapa com sabedoria. A dor não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo de uma missão. E quando decidimos transformar nosso sofrimento em serviço ao outro, algo poderoso acontece. A solidão começa a ceder espaço para o propósito. E o vazio, antes sufocante, começa a se preencher de sentido. Estudos da Universidade de Stanford mostram que pessoas que praticam atos de generosidade e serviço ao próximo experimentam níveis mais altos de bem-estar emocional, autoestima e longevidade. Isso porque ajudar ativa regiões do cérebro ligadas ao prazer e à conexão, liberando hormônios como a ocitocina, a molécula do amor, que reduz o estresse, melhora a saúde do coração e amplia a sensação de pertencimento. E o mais bonito disso tudo: qualquer um pode ajudar, mesmo que de forma simples. Você não precisa estar forte, rico ou perfeito para ser útil. Basta estar disposto a estender a mão, porque, na verdade, a mão que se estende ao outro também é a que resgata a si mesma. Há incontáveis formas de transformar sua história em bálsamo para outros. Muitos idosos encontram essa missão em trabalhos voluntários: visitar hospitais, preparar alimentos para quem precisa, ensinar crianças, conversar com outros idosos em lares, cuidar de animais abandonados, oferecer tempo e escuta para alguém que também se sente só. Outros descobrem que seus talentos adormecidos podem ser partilhados: ensinar a costurar, a tocar um instrumento, a fazer pão, a escrever poesia. O conhecimento que você acumulou durante uma vida inteira não perdeu o valor. Ao contrário, ele pode ser exatamente o que alguém precisa nesse momento. A dor, quando dividida, se torna mais leve. E quando alguém se vê no seu olhar, quando você se torna espelho da esperança de outra pessoa, a cura começa. Muitos idosos relatam que só descobriram sua verdadeira missão depois dos 70 anos. Como a senhora que, após perder o marido, começou a acolher crianças órfãs aos finais de semana, oferecendo afeto, brincadeiras e conselhos. Ou o senhor que, depois de sobreviver a um AVC, decidiu contar sua história em grupos de apoio para homens em depressão. Essas pessoas não negaram a dor que sentiram, mas escolheram dar um novo significado a ela. E talvez você pense: mas eu não tenho forças nem para mim. Como vou ajudar alguém? E a resposta é simples. Ajudar o outro não é sobre ter tudo resolvido, é sobre oferecer o que se tem. Às vezes, é apenas ouvir alguém. Às vezes, é fazer uma ligação, preparar uma sopa, mandar uma mensagem de carinho. Em tempos em que muitos se sentem invisíveis, só enxergar o outro já é um ato de amor. E quanto mais você se envolve, mais percebe que a dor não te impede de viver. Ela pode te ensinar a viver com mais compaixão, mais empatia e mais verdade. Além disso,
Servir ao outro é uma forma de quebrar o ciclo do isolamento. O contato com novas pessoas, histórias, necessidades e alegrias resgata a sensação de pertencimento. Você deixa de ser espectador da vida e volta a ser protagonista. E mesmo que ninguém reconheça ou aplauda, o coração sabe e responde com um calor que nenhuma solidão é capaz de abafar. A missão, quando nasce da dor, transforma não só o mundo ao redor, mas o mundo dentro de nós. Portanto, olhe para a sua história, para as marcas que ela deixou e se pergunte: o que eu posso fazer com tudo isso? Porque nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhum silêncio, nenhum abraço perdido. Tudo pode ser semente. E quando você decide plantar essas sementes em outras vidas, elas florescem de volta para você. Transformar dor em missão é dar um sentido à própria existência. E nesse sentido, a solidão se desfaz. Por muito tempo, acreditou-se que o mundo digital era coisa de jovens. Um território dominado por gírias estranhas, botões confusos e redes sociais que pareciam mais labirintos do que pontes. Mas essa ideia vem sendo desmentida por uma revolução silenciosa. Idosos que descobriram na tecnologia uma nova forma de amar, se comunicar, aprender e, acima de tudo, se reconectar com a vida. A verdade é que a internet, quando bem usada, não isola, ela aproxima. Ela pode ser a ponte entre o silêncio da casa e o calor de um reencontro, mesmo que seja pela tela. E essa ponte está ao alcance de todos, mesmo de quem nunca apertou um botão antes. A inclusão digital na terceira idade cresce ano após ano. Segundo dados recentes do IBGE, o número de pessoas com mais de 60 anos que usam o celular para acessar a internet ultrapassa os 70%. Isso representa milhões de idosos que estão descobrindo novas formas de conviver, estudar, comprar, rir e até se emocionar com o que veem e compartilham online. E o impacto disso na saúde emocional é enorme. Ter acesso à internet é ter acesso ao mundo. É poder conversar com o neto que mora longe, assistir vídeos que ensinam receitas antigas, participar de grupos de apoio, fazer cursos gratuitos, marcar consultas médicas e, acima de tudo, se sentir presente, ativo, atualizado. É comum, no entanto, sentir medo ou insegurança diante de tanta tecnologia. Afinal, ninguém nasce sabendo usar um smartphone, nem navegar por aplicativos. Mas o aprendizado pode ser leve, prazeroso e transformador. Existem hoje inúmeros cursos presenciais e online gratuitos voltados exclusivamente para a terceira idade. Plataformas como o eSenior, Idoso Conectado, ou projetos como Inclui Idoso ensinam o básico: como fazer chamadas de vídeo, mandar mensagens no WhatsApp, usar redes sociais com segurança e até buscar informações de saúde confiáveis. Aprender algo novo depois dos 60 ativa o cérebro, renova a autoestima e abre portas que muitos achavam trancadas para sempre. A internet também pode ser uma poderosa aliada na quebra da solidão. Participar de grupos em redes sociais, fóruns de interesses como jardinagem, costura, culinária ou mesmo espiritualidade, permite trocar ideias com pessoas que compartilham os mesmos valores. Aplicativos como Zoom e Google Meet permitem encontros virtuais com amigos, clubes de leitura, rodas de conversa e até encontros de família. Muitos idosos, mesmo morando sozinhos, começaram a frequentar salas de café virtual, onde conversam todas as manhãs com outras pessoas em situação semelhante. São espaços de escuta, de riso, de acolhimento, e tudo isso acontece com um toque na tela. Mas é importante lembrar: o uso da tecnologia precisa ser feito com as consciência e segurança. Ensinar os idosos a reconhecerem golpes virtuais, a não compartilhar dados pessoais, a navegar apenas em sites confiáveis é tão importante quanto ensinar a usar um celular. E essa responsabilidade também é da família, das instituições e da sociedade. Incluir é ensinar com paciência, com respeito, sem infantilização. Cada idoso é capaz de aprender. Só precisa ser ensinado com afeto e clareza. E mais do que praticidade, a internet pode ser uma fonte de afeto e inspiração. Canais de YouTube com mensagens positivas, músicas antigas, vídeos de orações,
séries, aulas de artesanato ou história, tudo isso alimenta a alma. Muitos idosos se emocionam ao reencontrar num clique canções da infância, filmes que marcaram sua juventude, programas que trazem memórias. Outros descobrem que podem criar conteúdo, compartilhar receitas, contar suas histórias, gravar vídeos, escrever textos. E com isso, passam a inspirar milhares de pessoas no mundo todo. A tecnologia, quando usada com consciência, não tem idade limite. E mais do que conectar dispositivos, ela pode conectar corações. Pode transformar a solidão em troca, o silêncio em conversa, a saudade em imagem e a distância em presença. É como aprender uma nova língua. No início parece difícil, mas aos poucos se torna uma ponte para novos mundos. Portanto, se você ainda se sente distante desse universo digital, respire fundo. Dê um passo de cada vez. Peça ajuda. Experimente. Erre sem culpa. Aprender é um ato de coragem. E a coragem, você já provou que tem. Porque viver é sempre um recomeço. E se o mundo está cada vez mais online, você também pode estar nele. Com alma, com sabedoria, com amor. Quando o mundo exterior silencia, quando as vozes vão embora e o lar se torna um espaço de ecos, muitos se voltam para dentro, em busca de respostas que nem sempre a razão consegue oferecer. É nesse momento, quando o barulho da vida dá lugar ao som sutil da alma, que a espiritualidade se apresenta não como uma doutrina, mas como uma força silenciosa que sustenta, acalma, acolhe. Para muitos idosos que vivem sozinhos, a fé é o último laço invisível que os mantém conectados ao mistério da existência, à esperança, ao sentido. E ela não exige templos nem multidões, apenas um coração, disposto a confiar no invisível. A espiritualidade pode assumir muitas formas. Para alguns, ela se manifesta através da religião, orações diárias, leitura de textos sagrados, participação em missas, cultos, novenas, meditações guiadas. Para outros, ela brota do contato com a natureza, do silêncio profundo da arte, da música, da contemplação. Há também quem a encontre ao cuidar de uma planta, ao acariciar um animal, ao escrever um diário. Porque, no fundo, ser espiritual é reconhecer que existe algo maior do que a nossa dor, algo que não vemos, mas sentimos. E é esse sentir que dá fôlego aos dias em que a solidão parece apertar demais. Diversos estudos comprovam os benefícios da fé e da espiritualidade na saúde do idoso. Pesquisas da Universidade Duke, nos Estados Unidos, mostraram que idosos que mantêm uma prática espiritual ativa têm menor incidência de depressão, melhor recuperação após cirurgias, mais longevidade e maior resiliência emocional. Isso porque a fé ativa áreas do cérebro ligadas à compaixão, ao perdão, à esperança, e essas emoções são tão poderosas quanto qualquer medicamento. Orar, por exemplo, reduz os níveis de estresse, desacelera os batimentos cardíacos e fortalece o sistema imunológico. Ter um propósito espiritual é como ter um farol que continua aceso mesmo quando tudo à volta escurece. E o mais bonito é que a fé não exige perfeição. Ela acolhe o idoso que já se sentiu esquecido, que carrega arrependimentos, que enfrentou perdas e que, mesmo assim, ainda acredita. Ela abraça quem reza com palavras, com gestos ou até com o silêncio. Porque há orações que não precisam ser ditas, apenas sentidas. Em tempos em que a companhia física é rara, a presença divina, como cada um a entende, pode preencher os espaços vazios com uma sensação de companhia inexplicável. Muitos relatam sentir essa presença ao amanhecer, ao fechar os olhos, ao escutar uma música que toca a alma. E isso não é imaginação, é conexão. Para cultivar essa paz interior, é possível criar pequenos rituais diários. Um cantinho de oração na casa, uma vela acesa, um salmo ou versículo lido com calma, uma música espiritual tocando baixinho enquanto se toma o café da manhã. Esses momentos simples criam uma rotina de nutrição espiritual. Também é possível acompanhar missas, cultos ou palestras religiosas pela internet. Muitas igrejas e comunidades já transmitem suas mensagens ao vivo e grupos de oração funcionam por aplicativos,
aproximando pessoas que nunca se viram, mas que compartilham da mesma fé. A espiritualidade também ajuda a lidar com o medo da morte, da solidão eterna, da finitude. Ela permite aceitar a passagem do tempo com mais serenidade, entendendo que cada fase tem sua beleza e seu propósito. Muitos idosos, ao aprofundar sua relação espiritual, descobrem uma nova juventude da alma, uma leveza que vem de confiar que a vida continua de alguma forma e que tudo o que foi vivido valeu a pena. Como escreveu o poeta Rainer Maria Rilke, a única jornada é a que acontece dentro de nós. E se você hoje sente-se distante da fé que um dia teve ou nunca cultivou a espiritualidade, saiba que nunca é tarde para iniciar esse caminho. Basta fechar os olhos, respirar fundo e dizer: estou aqui e estou disposto a sentir. Não importa o nome que você dá a esse sentimento, Deus, universo, luz, amor, espírito, o que importa é que ele pode morar em você. E quando isso acontece, a casa se enche de sentido, o silêncio ganha música e a solidão dá lugar a uma companhia invisível, porém profunda. Porque no fim, a espiritualidade é isso. Uma ponte entre o visível e o invisível, entre o que falta e o que permanece, entre o que partiu e o que ainda pulsa. E essa ponte, construída com fé, é capaz de sustentar qualquer caminhada, mesmo e principalmente quando ela é feita sozinho. Chega um momento da vida em que é preciso reorganizar o mundo interno. Não porque as coisas deram errado, mas porque a vida mudou de forma. O tempo que antes era dividido com o outro, agora pertence só a você. A rotina, que antes seguia o ritmo da família, agora caminha no compasso da sua vontade. E nesse novo cenário, o que pode parecer solidão também pode se revelar como liberdade. A chance de criar uma nova vida com base em suas escolhas, gostos e valores. Mas para isso, é preciso ter um plano. Um mapa mesmo simples que guie os dias com propósito, equilíbrio e alegria. Por quê? Viver sozinho não significa viver sem rumo. O primeiro passo para construir esse plano é olhar para dentro. Quais são as suas verdadeiras necessidades hoje? O que te dá prazer? O que te incomoda? O que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo? Essa é a base do autoconhecimento. Muitos idosos descobrem, ao se fazerem essas perguntas com sinceridade, que ainda existe muita vida esperando para ser vivida. E mais, percebem que podem agora viver do seu jeito, com mais calma, mais autenticidade e menos cobranças. Esse novo capítulo pode ser o mais livre de todos. Depois é hora de estruturar uma rotina equilibrada. Não se trata de encher os dias com compromissos, mas de dar forma ao tempo, de modo que ele trabalhe a seu favor. Uma rotina saudável para quem vive sozinho inclui, idealmente, horário regular para acordar e dormir, alimentação consciente, com refeições planejadas e prazerosas, atividade física leve diária, como caminhada, alongamento, dança, momentos de lazer e prazer, filmes, leitura, música, artesanato, espaços de conexão, ligações, grupos sociais, trocas afetivas, atividades mentais estimulantes, palavras cruzadas, leitura, cursos, tempo para espiritualidade ou meditação, se fizer sentido para você. E, muito importante, tempo livre, para o não fazer, o contemplar, o apenas ser. Criar um calendário afetivo pode ajudar muito nesse processo. Nele, você organiza não só as tarefas, mas também os momentos de cuidado e carinho com você mesmo. Que tal separar as quartas-feiras para experimentar uma receita nova, os sábados para visitar alguém ou fazer algo fora de casa, os domingos para ver um filme que te emocione? Pequenos marcos semanais fazem toda a diferença e ajudam a manter o ânimo em alta. Visualizar o tempo dessa forma dá a sensação de que cada dia tem valor, mesmo quando vivido só. Outra ferramenta poderosa é o Paz-Caderno da Gratidão. Nele você pode escrever todos os dias, ou ao menos toda semana, 3 coisas pelas quais é grato. Mesmo que pareçam pequenas, um raio de sol, um café gostoso, uma lembrança feliz, uma mensagem recebida. Esse exercício comprovadamente melhora o humor, amplia a percepção de bem-estar
e reduz sintomas de ansiedade e depressão. É como treinar os olhos para ver beleza no cotidiano. E como todo plano precisa de metas, que tal definir sonhos possíveis, mesmo que simples? Aprender algo novo, escrever suas memórias, organizar fotos antigas, viajar para um lugar próximo, criar um canal no YouTube para contar histórias, ter uma hortinha no quintal, fazer parte de um grupo online. Esses sonhos são o combustível da alma, são eles que empurram os dias para frente com esperança. Mas o mais importante nesse guia da vida plena é acolher os dias difíceis com compaixão. Nem todo dia será bom, nem todo amanhecer virá com leveza. E tudo bem. O plano não é para ser seguido com rigidez, mas com amor. Ele é uma âncora, não uma prisão. Ele te ajuda a lembrar, mesmo nos momentos de tristeza, que a vida continua e que você tem o poder de moldá-la com consciência e carinho. Você chegou até aqui com uma bagagem de experiências únicas. Cada ruga carrega uma história. Cada silêncio tem um peso e um significado. Que agora, com mais tempo para si, é possível organizar essa bagagem, retirar o que não serve mais, guardar com afeto o que ainda vale e seguir mais leve. A vida plena não exige multidões. Ela exige presença. E estar presente em si mesmo é um dos maiores presentes que a maturidade pode oferecer. Durante muito tempo, o silêncio foi visto como inimigo. Ele chegava depois que as vozes partiam, depois que a porta se fechava, depois que as risadas viravam lembrança. Para muitos idosos, o silêncio se transformou em sinônimo de solidão, abandono e esquecimento. Ele enchia os cômodos da casa com ecos de saudade e pintava os dias com uma cor pálida de ausência. Mas e se o silêncio não fosse o vilão dessa história? E se, no lugar da dor, ele escondesse um convite para a paz, para o reencontro com o próprio coração, para uma nova forma de escutar a vida, agora com mais leveza, mais presença, mais verdade? O fim da solidão não significa o fim do silêncio. Muito pelo contrário, significa o início de uma nova relação com ele. Uma relação de aceitação, de respeito, até mesmo de amor. Porque há um silêncio que fere, mas há outro que cura. O primeiro é o da ausência imposta. O segundo, o da presença plena. Quando conseguimos transformar a casa em lar, o tempo em aliado e a presença em companhia, o silêncio deixa de machucar. Ele passa a embalar. Ele vira pausa e não mais vazio. Ele vira espaço para a alma respirar, e não buraco onde a dor ecoa. A filosofia oriental nos ensina que o silêncio não é ausência de som, mas presença pura. É nele que ouvimos nossa respiração, que sentimos o corpo com mais nitidez, que escutamos pensamentos antes abafados pelo barulho do mundo. No silêncio nasce a lucidez, a intuição, a calma. E com o tempo, aprendemos que não precisamos preencher todos os momentos com palavras, com ruídos, com distrações. Podemos simplesmente estar, e isso basta. Para muitos idosos que superaram a solidão, o reencontro com o silêncio foi libertador. Eles aprenderam que estar só não significa estar solitário, que sentar-se na varanda, com um chá nas mãos, e ouvir os pássaros, o vento, o próprio coração batendo, é um privilégio, que caminhar sem pressa, contemplar a luz da manhã filtrada pelas folhas, sentir o cheiro do café sendo passado lentamente, são formas profundas de conexão com a vida. A paz não faz alarde, ela sussurra, e quem ouve não esquece. Isso não significa negar a importância dos vínculos. Ter companhia, receber visitas, conversar, rir, partilhar, tudo isso continua sendo essencial, mas significa que, quando o outro não está, ainda assim, a vida pode continuar plena. O segredo é não depender exclusivamente do externo para encontrar sentido. É aprender a desfrutar a própria presença como quem desfruta um jardim que foi cultivado com paciência e amor. No início, pode parecer estranho, mas com o tempo, o silêncio vira melodia. Ele passa a contar histórias, a embalar lembranças, a trazer respostas. Cultivar esse estado interno exige prática. Momentos de meditação simples, mesmo que curtos, ajudam. Acender uma vela no fim do dia, escutar uma música instrumental, ler algo inspirador em voz baixa,
fechar os olhos e agradecer pelo que se tem. Tudo isso são formas de acolher o silêncio como parte da rotina. E cada pequeno gesto reforça uma certeza: você é capaz de viver bem consigo mesmo. A solitude, quando bem vivida, é fonte de alegria, de liberdade e de sabedoria. A verdade é que nunca estivemos realmente sozinhos. Porque enquanto houver lembranças, sonhos, fé e consciência, haverá sempre uma presença habitando nossos dias. A presença da própria história, da essência que permanece. E essa presença não exige barulho. Ela floresce na quietude. Então, se o silêncio é o que te acompanha hoje, acolha-o. Respire com ele. Dance com ele. Aprenda a ouvi-lo como quem ouve um velho amigo contando segredos de vida. Porque no fim das contas, a paz que tanto buscamos não está no outro, nem no passado, nem no futuro. Está aqui, agora, no silêncio que abraça e diz: você está em casa. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa forte. Talvez uma esperança tímida, talvez uma vontade de mudar, talvez um eco no coração dizendo: eu mereço mais. E você está certo. Porque a vida, mesmo depois de tantas perdas, decepções e silêncios, ainda é generosa com quem decide continuar caminhando. Ainda há tempo para recomeçar. Ainda há caminhos novos para quem tem coragem de refazer os passos. Ainda há alegria possível, mesmo para quem vive só. Ao longo deste guia, exploramos não apenas os desafios da solidão na maturidade, mas principalmente as possibilidades escondidas dentro dela. Descobrimos que o silêncio pode ser aliado, que o cuidado consigo mesmo é um abraço diário, que amizades ainda podem florescer, que o corpo pode ganhar vigor, que a mente pode se expandir, que a alma pode se aquecer, que o tempo, esse mesmo que parecia lento e vazio, pode ser reorganizado como um jardim, com flores novas, com frutos, com sombra e com sol. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes invisibiliza os idosos. Mas você não é invisível. Você tem história, tem saber, tem valor. O mundo precisa de você. Seus gestos, nas suas palavras, sua escuta, sua experiência, tudo isso é semente fértil para outras vidas. E mais do que isso, você precisa de você. Precisa se enxergar com o mesmo carinho com que um avô olha para um neto, com que uma avó embala um bebê, com ternura, com paciência, com fé. A maior relação que você pode construir a partir de agora é consigo mesmo. Você pode amar novamente. Pode viajar, estudar, criar, rir, dançar, escrever, plantar, ensinar. Pode. Mesmo que tenha sido desacreditado, mesmo que tenha se esquecido disso, mesmo que ninguém mais acredite. Basta que você acredite. Há vida pulsando em você. E enquanto há vida, há espaço para a alegria. E onde há alegria, não há solidão que permaneça. Porque a alegria preenche, transforma, conecta. Por isso, respire fundo, erga o queixo, abra o peito e diga para si mesmo: eu me escolho. Que essa escolha seja o seu ponto de partida. Que cada gesto daqui para frente seja um degrau rumo à vida plena. Mesmo que a casa continue silenciosa, mesmo que os filhos demorem a ligar, mesmo que o parceiro não volte, porque você é suficiente. E quando isso é verdade aqui dentro, o mundo todo se transforma. A solidão pode bater a porta, mas quem abre é você. E hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você pode escolher abrir essa porta não para o vazio, mas para si. Você é casa, é companhia, é caminho, é cura, é começo. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe um comentário contando qual parte mais te emocionou e compartilhe com alguém que também precise reencontrar a alegria de viver consigo mesmo.